Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar continuidade, no nosso segundo encontro. Eu espero que todos vocês estejam bem para estarmos adquirindo mais conhecimentos, tá? Sobre é, a nossa disciplina, que é Libras, e que muitos têm dificuldade, mas que não é tão difícil de aprender, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade à nossa disciplina hoje falando sobre a legislação e também alguns mitos e verdades que é falado sobre Libras, tá? Então, eu sou a professora Giovanni, especialista em Libras. Eu trouxe para a nossa reflexão é, uma, um pensamento da psicopedagoga Anita Lília, onde ela fala: não há como preparar as crianças e jovens para enfrentar os desafios do século XXI sem investir no desenvolvimento de habilidades para selecionar e processar informações, tomar decisões, trabalhar em equipe, resolver problemas e lidar com emoções. Nós sabemos que trabalhar com o surdo hoje é um grande desafio, né? Porque muitas pessoas acham dificuldade de aprender Libras, mas ela é necessária. Ela oficialmente é a segunda língua do nosso país, né? Então, a gente precisa aprender para enfrentar os desafios, como diz a psicopedagoga Anitta, ela fala sobre esses grandes desafios que nós encontramos na sala de aula, nós encontramos na sociedade, em todos os lugares, né, em todas as dimensões. Então, a gente observa que faz-se necessário aprender a Libras, porque no dia a dia nós encontramos surdos e a gente precisa haver uma comunicação entre o ouvinte e o surdo, tá? Então, eu quero aqui dizer para vocês que é necessário aprender a Libras, nos esforçarmos para que nós possamos aprender e nos comunicar, porque a nossa profissão, ela exige, não só a nossa, né, mas todas as profissões exigem o preparo para aprender Libras. Muito bem, então eu faço um questionamento para vocês. Quem são os surdos? Vocês poderiam me responder quem são os surdos? Então, os surdos são aquelas pessoas que utilizam a comunicação espaço visual, que se comunicam através de gestos, quando não desenvolve a linguagem oral. Então, como principal meio de conhecer o mundo, né? Então, eles utilizam a comunicação espaço visual como principal meio de conhecer o mundo. Em substituição a quê? A audição, né? E a fala. O ouvinte, ele usa a fala. E o surdo, ele utiliza o gesto para se comunicar, que mais tarde nós vamos estar falando sobre os 5 parâmetros da Libras e falando também sobre as configurações de mão, né? Uma vez que nós também já falamos sobre o alfabeto da datilologia e a gente precisa aprender um pouco sobre as configurações de mão, tá? Os movimentos e etc. Então, a maioria das pessoas surdas, no contato com outros surdos, desenvolve a linguagem de sinais. Já outros, por viver isolados ou em locais onde não exista uma comunidade surda, apenas se comunicam por gestos, né? A gente sabe que muitos surdos não são alfabetizados. Então, a família, o pai, a mãe, ensina eles através de gestos, mas não alfabetiza, porque também não são alfabetizados, né, na língua de Libras, né? E a gente percebe que a Libras hoje está muito presente nas nossas vidas, porque o número de pessoas surdas aumentaram e a partir daí se formaram comunidades surdas onde eles se encontram. Aqui, por exemplo,
não existe, né, ainda comunidade surda, pelo menos que eu conheça. Mas em São Luís, Imperatriz, Caxias, Bacabal, já existe comunidade surda onde eles se reúnem em praças e outros lugares para conversar, para dialogar essas comunidades surdas. Então, elas necessitam, né, dessa língua de sinais. Apenas se comunicam por gesto. Existem surdos que, por imposição familiar ou opção pessoal, preferem utilizar a língua oral, que é a fala, né? Então a gente percebe que as escolas hoje já utilizam, né, dessa linguagem, né, de sinais para ensinar as crianças surdas a se comunicarem. Bom, deficiência auditiva, termo técnico usado na área da saúde, DA, né? A gente chama na sigla DA, deficiência auditiva. Auditiva é um termo técnico usado na área da saúde, não só da saúde, e algumas vezes em textos legais. Refere-se a uma perda sensorial auditiva. Não designa o grupo cultural dos surdos, né? Então a gente vê que a deficiência auditiva ela vem proporcionando, né, um avanço para que as pessoas estejam aí se comunicando através das línguas de sinais. O surdo-mudo, provavelmente a mais antiga e incorreta denominação atribuída ao surdo. E, infelizmente, ainda utilizada em certas áreas e divulgada nos meios de comunicação, principalmente televisão, jornais e rádio. O fato de uma pessoa ser surda não significa que ela seja muda. Esse termo aí, surdo-mudo, nem sempre a pessoa que é surda, ela também é muda, tá? Isso é um mito. A mudez é uma outra deficiência, totalmente desagregada da surdez. São minoria os surdos que também são mudos, ele pode vir, né? E esse fato é a total possibilidade de um surdo falar, através de exercícios fonoaudiólogos, né? E aos quais chamados de surdos oralizados. Vocês já viram que tem surdo que eles fazem barulho, as cordas vocais funcionam, né? Mas não aprendem a falar a língua portuguesa, tá? Então, também é possível um surdo nunca ter falado sem que seja mudo, mas apenas por falta de exercício. É necessário que ele seja acompanhado pelo fonoaudiólogo, né, para ele exercitar. Assim como nós, ouvintes, por exemplo, exercitamos a nossa fala, a nossa oralidade, o nosso desenvolvimento cognitivo não é diferente do surdo, ele também precisa exercitar, né, a sua oralidade, tá? Então, por isso, o surdo só será também mudo se e somente for constatada clinicamente deficiência na sua oralização. Aí sim, ele é surdo agregado a uma outra deficiência que é a mudez, tá? Então, impedindo de emitir sons. Quando ele não emite sons, aí ele recebe esse termo técnico de surdo mudo. Fora isto, é um erro chamado de surdo-mudo. Se ele faz oralização, se ele faz algum barulho, né? Ele não pode ser utilizado esse termo técnico de surdo-mudo, tá? Apague esta ideia. Nem todo surdo ele é mudo. Agora pode vir a associação de duas deficiências, tá bom? O que é surdo-mudo? Vamos esclarecer melhor. O que é surdo-mudo? Erro social dado ao tato de que o surdo vive no silêncio.
rotulado pela própria sociedade, por falta de conhecimento do real significado das duas palavras. Vamos ver o que é surdez, dificuldade parcial ou total no que se refere à audição, né? Então, a surdez ela pode vir, né, associada a dificuldades parcialmente, né? Porque tem gente que é surdo de lateralidade, né, de um lado, e outros são associados à patologia total, né? Eles são deficientes mesmo auditivo, eles perdem totalmente a audição, no que se refere a isto, tá? E a mudez é problema ligado à voz, tá? Então, o surdo mudo, tá? É um erro social dado a pessoas com deficiência auditiva. Nem sempre o surdo ele será mudo, né? E você pode perceber isso. Se ele fizer algum barulho, né? Ele tem apenas a surdez, mas pode ser estimulado, tá? Na sua oralidade. O que é a deficiência auditiva? É apenas uma perda sensorial. Por isto, as pessoas com problemas de audição têm potencialidade igual a de qualquer ouvinte. Comunicação com liberdade e segurança. Para os surdos, a língua de sinais é fundamental, pois só através dela podem se comunicar, tá? Então, os surdos utilizam a língua brasileira de sinais. Ela pode ser trocada especificamente pela língua portuguesa? Não, né? Porque nós sabemos que a língua brasileira de sinais, ela também tem suas regras, ela também tem a sua gramática, né? Que a gente possivelmente não vai dar para aprender aqui, porque o tempo é pouco, mas posteriormente nós podemos estar aí desenvolvendo esse trabalho. Desmistificando os estereótipos. Nem todo surdo é mudo, tá? Dizer que todo surdo é mudo, isso é mito, tá? Porque nem todo mudo, nós acabamos de falar, nem todo surdo, ele é mudo. Nem todos os surdos fazem a leitura labial, né? Porque isso também precisa ser exercitado, ensinado. Tem muitos surdos que não fazem essa leitura labial. Nem todos os surdos sabem a língua de sinais. Isso é verdade ou é mito? É verdade, né? Todos os surdos, eles precisam ser alfabetizados na língua de sinais, porque tem toda uma regra, toda uma gramática, toda uma situação a ser desenvolvida com eles, como na língua portuguesa. Ao falar com o surdo, não é necessário tocá-lo fortemente ou falar em voz alta. A gente sabe disso, que não é necessário. Basta tocar, né? E também não precisa gritar. Basta você usar os movimentos, a fala gestual, tá? A língua de sinais não é universal. O que vocês dizem? Aí é uma afirmativa? A língua de sinais é ou não é universal? Então, aqui nós temos a Lei de Libras, que é a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. O que ela diz? Dispõe sobre a língua brasileira de sinais, Libras, e dá outras providências. Eu, presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, né, que é a 10.436, que foi ortogada em abril de 2002. No artigo 1, nós temos o quê? É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras e outros recursos de expressão a ela associada. Então, nós observamos aí que ela foi reconhecida como a segunda língua brasileira oficialmente, né?
para que essas pessoas surdas viessem ter o direito de comunicação amparado por lei. Parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura gramatical, olha aí o que nós acabamos de falar, né? Com estrutura gramatical própria. Né? Se vocês fizerem um curso básico, obviamente aqui não vai dar para nós contextualizarmos sobre essa estrutura gramatical da Libras, mas se vocês se interessarem a fazer um curso de Libras básico, aí você vai ver lá no básico, intermediário e avançado. Você vai ver por etapa, né, a estrutura da gramática da língua brasileira de sinais, certo? Então, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidade de pessoas surdas no Brasil, ok? Então, vocês percebem aí que é uma lei que ampara, né, a 10.436, ampara as pessoas surdas a ter possibilidade de serem alfabetizadas e também a terem um intérprete de Libras, né? Porque nós sabemos que a nossa realidade ainda os professores, por exemplo, das salas de aulas não têm domínio sobre essa língua. Então, o aluno ele tem direito a um intérprete de Libras na sala de aula. Se houver algum aluno surdo na sala de aula, então ele tem o direito de ser acompanhado tanto pela sala de recursos multifuncionais, pela qual a professora de atendimento educacional especializado pode acompanhar esse aluno, como também o direito de ser assistido por uma intérprete em Libras, tá? Então, deve ser garantido por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso da difusão da língua brasileira de sinais, a Libras, como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas no Brasil, tá? Então, não é optativa, né? Ainda a gente pode ver que na matriz curricular do ensino básico ainda é optativo, no currículo também do ensino superior, como vocês estão vendo, essa disciplina de Libras, ela é optativa, né? Mas a lei exige, né, que esses alunos que têm DA, eles têm, por garantia de lei, um assistente, né, que nós chamamos intérprete de Libras, tá? Como também tem o de Braille, né? Tem também o professor de Braille para ensinar as pessoas com DV, né, deficiência visual, tá? E no artigo 3 diz: as instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir, olha aí, o atendimento e tratamento adequado aos portadores, que nem se usa mais esse termo, tá? É porque a gente é muito fiel aos livros, aos textos que nós encontramos para resumir essa ideia para vocês, mas não se usa mais esse termo de portadores, que ninguém porta nada, tá? É pessoas com deficiência auditiva, PCDs, pessoas com deficiência. E aí você pode estar classificando DV, DA, DI, deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual, TEA, entre outros, né? As deficiências, elas são classificadas pelas siglas e também pelo CID-10 e pelo DSM, tá? Então, nós vemos aqui, ele tem a garantia do atendimento do tratamento adequado aos deficientes auditivos, de acordo com as normas legais em vigor, né, que foi aí ortogada em 2002, tá?
No artigo 4, o Sistema Educacional Federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão dos cursos de formação de educação especial, de fonoaudióloga e de magistério em seus níveis médio e superior, do ensino da língua brasileira de sinais, Libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, que nós chamamos de PCNs, tá? Conforme a legislação vigente, que diz no parágrafo único, a língua brasileira de sinais não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa, tá? Então, no artigo 4 é muito claro, né, na Lei 10.436, a questão, né, da garantia desses alunos, da inclusão e também das modalidades de ensino que estão integradas aí aos parâmetros curriculares nacionais. No artigo 5, esta lei entra em vigor na data de publicação, né? E aí a gente vê que ela foi publicada lá no Distrito Federal, na capital, 24 de abril de 2002, e a gente vê também que foi no período do presidente Fernando Henrique Cardoso e do ministro de Educação Paulo Renato Souza, né? Esse texto ele foi publicado no Diário Oficial da União, tá? De 2002, da sua publicação. Tá? Então, tá aí os alunos deficientes auditivos, eles têm garantia por lei e também eles são amparados aí por essa lei 10.436 de 2002, tá bom? Então, nós continuaremos a nossa aula, nossa terceira aula mais tarde e nós podemos aí já refletir, fazer uma releitura para interpretação, para que nós possamos discutir, né, e estar aí adquirindo mais conhecimentos, tá bom?